Por que estamos aqui hoje? Porque hoje é dia de Enem. Era para ser hoje, né, o dia tradicional da live, mas não tem live. Eu estou ainda muito bugada das ideias, ainda estou tentando chegar num consenso para saber como é que eu vou fazer isso, mas vai chegar. É fim de ano, né, galera? A gente sabe como é que é. Fim de ano, quem é professor sabe como é que fica a cabeça da gente em época de fim de ano. Estamos aqui, então nós vamos aproveitar mais esse tempinho. Daremos andamento à, à nossa análise das questões aí, do ponto de vista mais diferente, digamos assim. Vamos lá? Questão 12. Descrevendo seu gato, o narrador remete ao contexto e às protagonistas da Inconfidência. Inconfidência, é legal. Para criar um efeito desconcertante, centrado no quê? Centrado no, letra A, desenho imaginativo do casario colonial de Ouro Preto. B, efeito de apagamento de limites entre ficção e realidade. C, vínculo estabelecido entre animais urbanos e literatura. D, questionamento sutil quanto à sanidade dos inconfidentes. Ou é contraste. Peraí, gente. É que eu tô tomando. Ai, droga. Letra E, contraste entre austeridade pomposa e imagem repugnante. Então, vamos lá. Eu preciso saber qual dessas opções remete ao contexto e aos protagonistas da Inconfidência num sentido específico. Com qual desses sentidos aqui? Então, vamos ler. Era um gato preto, como convinha a um cultor das boas letras, que já lera Poe traduzido por Baudelaire. Preto e gordo, e lerdo. Tão gordo e lerdo que, a certa altura, observei que ia perdendo inteiramente as qualidades características da raça, que são, em suma, o ódio de morte aos ratos. Há controvérsias, mas enfim. Já nem os afugentava. Os ratos de Ouro Preto são também dignos e solenes. Não ria, tradicionalistas, descendentes de outros ratos que, naqueles mesmos casarões, presenciaram acontecimentos importantes da nossa história. No sobrado do desembargador Tomás Antônio Gonzaga, imagine o senhor uma reunião dos sonhadores inconfidentes, com os antepassados daqueles ratos a passearem pelo sótão, ou mesmo pelo assoalho, por entre as pernas dos homens absortos na esperança da independência nacional. E depois os ancestres daqueles roedores que eu vi agora deslizar sutilmente no meu quarto podiam ter subido pelo poste da ignomínia colonial, onde estava exposta a cabeça de Tiradentes, onde estava exposta a cabeça do Tiradentes. E quando as órbitas se descarnaram ignominiosamente, podiam até ter penetrado no recesso daquele crânio onde verdadeiramente ardera a literatura com a simplicidade do heroísmo, a febre nacionalista. Ok. Interessante esse texto, né? Pois é. Então, essa é só parte da história, claro, uma partezinha da história do gato que ele conta. Descrevendo o seu gato, o narrador remete ao contexto e a protagonistas da Inconfidência para criar um efeito desconcertante centrado no quê? Então, vamos lá. Você vê que o gato, nesse ponto, né, nesse trecho, não no contexto do conto em geral, que a gente não sabe, que a gente não tem como analisar aqui, é a história do gato. Mas, nesse momento, o gato é só um pretexto. O que o gato está fazendo? O gato está passeando entre as coisas, né, que aconteceram nesse período. Então, assim, o gato, na verdade, não é nem o gato, né, é o gato que não liga para os ratos, e aí os ratos, sim, que passearam por gerações e gerações
pela história de Ouro Preto e meio que presenciaram parte aí dessa parte da nossa história, que foi a Inconfidência Mineira. Então, nós temos aí, ó, é importante, porém não essencial, que vocês tenham visto alguma coisa de história do Brasil nesse período. É claro que se vocês estudaram para o Enem, vocês têm essa noção. O que foi a Inconfidência Mineira, né? E quais foram os atores desse episódio, né? Desse episódio, não, desse. Foi uma sucessão de eventos, não foi um episódio, uma coisa só que aconteceu. A gente sabe que quando a gente estuda história, são várias coisas, vários elementos, não dá para você pegar assim, tal data aconteceu tal coisa, não. Uma série de fatos levaram a que aquilo acontecesse. Geralmente o que a gente pensa, né, nos livros, o que está lá nos livros e é descrito daquela forma, geralmente é só uma coisa que eles pescaram assim, como se você tivesse uma sopa e você tivesse pego uma pinça de macarrão e pego assim, aí, opa, um talo de alho, legal. É só uma parte da história, tá com um gostinho ali da história, mas tem mais coisa por ali que juntou, né, no caldo. Então, a gente tem aí desenho imaginativo do casario colonial de Ouro Preto. Se a gente não está centrando no casario colonial de Ouro Preto, apesar de a gente falar, né, do assoalho, falar do quarto, do poste, né, onde estava a cabeça do Tiradentes, não é bem isso, não é? O foco não é esse. Efeito do apagamento de limites entre fricção e fricção, ó. Efeito de apagamento de limites entre ficção e realidade? Não sei. Não está centrando nisso, nesse efeito? Ah, não sei. Não, não me parece tanto. Não me parece o foco, né? Não me parece o centro da questão, né? Vínculo estabelecido entre animais urbanos e literatura, de fato, né? A gente percebe aí o que ele fala do gato, né? Quem tem um apego aí ao Poe, traduzido por Baudelaire, né? Percebe-se uma conexão com a animais urbanos e literatura, mas não é esse o foco, de novo, de isso é só um aspecto, no caso. Questionamento sutil quanto à sanidade dos inconfidentes. Gente, isso aí é para eliminar, né? Isso aí é para eliminar. A gente sabe que a galera que marcou essa aí tá chutando e assim. Cheers. Tomara que tenham acertado as mais difíceis, porque não. Contraste entre austeridade pomposa e imagem repugnante. Peraí. Contraste entre austeridade pomposa e imagem repugnante. Deixa eu ver. Vamos, não, essa me deixou até curiosa. Peraí. Vamos ver. Aí a gente tem que buscar, né, gente? Vamos tentar entender o texto. Tá. Passearem pelo sótão ou mesmo pelo assoalho, entre as pernas dos homens absortos na esperança da independência nacional. Tudo bem, tem uma pompa, né? a- Aspirando uma independência, uma coisa bem nobre, e ao mesmo tempo ratos, né, supostamente animais, né, asquerosos, considerados asquerosos. Aí temos ancestres roedores deslizar sutilmente no meu quarto, subido pela posta da ignomínia colonial, onde estava exposta a cabeça do Tiradentes. É, sei, né? Possível. Quando as óptas se descarnaram, nossa, isso é bem repugnante, né? Ignominiosamente
Isso é bem... Onde verdadeiramente arder a literatura, com a simplicidade do heroísmo, a febre do nacionalismo, quer dizer, isso é uma coisa mais pomposa, talvez. Olha, eu não descartaria a letra E, tá? Mas de fato, é uma coisa meio que desconcertante, mas assim, é aquilo, né? Um recorte. Vamos pensar, minha gente. Pensa. Hum, hum, vínculo, porque assim, B, efeito de apagamento de limites em ficção e unidade. Não, né? É muito fraca essa argumentação, né? Já o vínculo estabelecido entre animais urbanos e literatura, eu, particularmente, tudo bem que, assim, não é um... Só fala dos roedores, né? Então, assim... Ai, gente, nossa. Puxado esse, hein? Vocês não acharam, não? Deixa eu focar aqui, peraí. Descrevendo o seu gato, o narrador remete ao contexto e às protagonistas da Inconfidência para criar um efeito desconcertante, centrado... Porra, ele está descrevendo o gato. Mas o problema é que ele não está descrevendo o gato. Ele só começa a descrever o gato quando ele fala que o gato está cagando para os ratos, né? Já nem os afugentava. A descrição parou aqui, a descrição do gato. Então, isso meio que corta o vínculo entre o texto e a pergunta. E a gente meio que fica órfão, a gente fica meio desamparado do texto quando a gente chega nesse ponto, né? Em que se ele está descrevendo o gato, isso tudo aqui perde o sentido, né? Nossa, mas puxado, puxado, gente. Vamos lá. Não, eu já sei a resposta. Eu sei qual é a resposta, intuitivamente. O problema é eu tentar explicar isso para vocês. Eu vou tentar chegar nesse ponto. Eu vou ter que ir por eliminação. Vamos lá. A gente eliminou A, a gente eliminou D, que era obviamente errada, tá? Aí a gente tem B, C e E. Efeito de apagamento de limites entre ficção e realidade. Não é, talvez não seja tanto isso, porque isso não é o centro da coisa. A gente está fazendo já uma suspensão da verdade aqui, tá? Pelo simples fato de que a gente não... Pouco me importa a história dos ratos, né? Vamos combinar, tá? Então, assim, ficção e realidade acabou a linha entre essas duas situações. Assim, a gente não tem mais essa linha dividindo isso aí. Então, whatever. Ele vai viajar aí no que ele puder imaginar sobre os ratos, testemunhando aí, né, a Confidência Mineira. Então, não é esse o caso. Então, talvez essa letra B a gente possa eliminar também. Então, ficaria vínculo estabelecido entre animais urbanos e literatura e contraste entre austeridade pomposa e imagem repugnante. A letra C, vínculos, a gente centrar no vínculo estabelecido entre animais urbanos e literatura, se a gente for mais além, está faltando elementos aí para a gente corroborar isso. O que mais a gente tem de argumento para fazer esse vínculo? Na verdade, a gente só está vinculando os ratos à literatura? Não, está faltando elementos aí, né? Temos os ratos, né, os animais urbanos, mas literatura, história, né? Então, vínculo estabelecido entre animais urbanos e história. Pô, seria na mosca, não é verdade? Então, letra E, né? Contraste entre austeridade pomposa e imagem repugnante, apesar de eu não
Ah, eu juro por você, gente, eu iria marcar isso com muita revolta no meu coração, porque assim, nada mais faz sentido eu marcando isso aí, sabe? Esse trecho não está focando nisso, sabe? Austeridade pomposa, contraste entre austeridade pomposa e imagem repugnante? Não, sabe? Ah, ele está falando, né, dos ratos passeando dentro do crânio do Tiradentes, mas whatever, sabe? O quão pomposo, né, deveria ser o crânio do Tiradentes nessa altura do campeonato. Tiradentes foi só um boi de piranha, né? Se a gente for analisar a história, momento militar, sabe, o cara foi só um boi de piranha. Claro que existem outros aspectos, de novo, a sopa, mas a gente precisa entender que o fato dele ter sido, né, desmembrado e, enfim, sido exposto e tal, isso foi para a monarquia estabelecer né, estabelecer seu ponto ali. Não tem nada de pomposo, cara. O cara foi uma pessoa que lutou para que no futuro aquilo ali não tivesse mais acontecendo, não tivesse mais acontecendo, independente de qualquer coisa. A ideia de Marte, de uma forma geral, é muito perigosa, porque o Marte, ele muito facilmente ele cai no fanatismo, tá? Então a gente não quer Marte, a gente não quer um Marte ou mártires, né? A gente quer pessoas que lutem e que deixem exemplos. Eu vejo os Tiradentes como um exemplo. Na minha vivência da história do Brasil, da minha leitura da história do Brasil, eu vejo o Tiradentes como um exemplo. Não sei se eu seguiria ao pé da letra o que ele fez, tá? Mas eu reconheço que o que ele fez foi importante. Apesar de tudo, apesar de não ter dado nada naquele momento, aquilo ali foi uma virada de chave, de qualquer forma. Então, mais do que um mártir, mais do que uma pessoa que sofreu pela causa e precisa ser venerada. Não, não acho que seja esse o caso, né? Ele foi uma pessoa, um ser humano que bateu de frente e sofreu as consequências, porque infelizmente era o sistema na época, era a ordem mundial, não, era a ordem nacional, né? Mundial também. E é isso. Então, é letra E, tá? Contraste entre austeridade pomposa e imagem repugnante. Eu, de coração, marcaria isso por eliminação. Porque nenhuma dessas aqui funciona da forma como deveria funcionar esse recorte aqui, tá? Ah, na verdade, isso aqui seria o que ia sobrar, porque nenhuma das outras iria encaixar de verdade, tá?